Meu nome é Willy Ricardo, seja bem-vindo, por favor, se inscreva aqui no canal e fique até o final para entender essa notícia, tá? Que tem tudo a ver com aquele tema do temor que eu tenho, que eu vivo falando aqui nos meus vídeos, que é um governo de 4 anos entre executivo e judiciário. O Congresso, aos poucos, está sendo deixado de lado. Será que realmente precisa existir Congresso nesse governo? Eu tô sendo irônico, porque o que está acontecendo, de fato, é uma ação em conjunta do judiciário, que é o STF, né, com o executivo. Aqui na matéria da Jovem Pan diz o seguinte, né, que tem como título a fala do Lula, que diz assim: ainda não entrei na justiça contra a privatização da Eletrobras, mas pretendo entrar. Na verdade, o Lula está cometendo aqui uma desinformação, porque na verdade a Advocacia Geral da União já entrou numa ação no STF para rever alguns pontos da privatização da Eletrobras, que são pontos fundamentais, na verdade, para a manutenção dessa privatização. O que, na verdade, o governo Lula está fazendo é uma estatização velada da Eletrobras. E eu vou explicar mais adiante o porquê que isso está acontecendo. E há uma crítica aqui totalmente infundada que é muito hipócrita. Cara, o Lula é uma pessoa hipócrita, é uma pessoa cínica. Parece que ele pensa que o governo atual dele é o mesmo de 2013. É o mesmo de 2003, é o mesmo de 2006, onde não tinha internet, onde as pessoas elas não se informavam, onde as pessoas elas não ficavam atentas às ações do presidente, às ações do Congresso, às ações dos juízes do STF. Ele acha que essa época de hoje é uma época de ignorantes, onde as pessoas não veem o que está acontecendo. Os diretores aumentaram seus salários de 60 mil por mês para mais de 360 mil por mês. E um conselheiro, para fazer uma reunião, ganha mais de 200 milhões. Não é possível, num país em que 33 milhões de pessoas passam fome, vivermos numa situação como essa. É engraçado, né? Parece até justo, né, o que o Lula está criticando, mas na verdade estamos falando de uma empresa privada, não estamos falando de uma empresa pública, tá? Existem acionistas, existem investidores, não só nacionais, como também internacionais. Então, assim, uma empresa, ela coloca o teto de salário que ela quiser, porque é uma empresa privada, não é uma empresa pública, tá? Essa é a diferença da iniciativa privada para a pública. O dinheiro que está sendo aplicado ali não é dos brasileiros, são de investidores, são de empresários, são de acionistas, tanto nacionais como internacionais. Não é um dinheiro de impostos, de arrecadação, nada disso. Mas isso escancara, por exemplo, a hipocrisia do Lula. Por exemplo, o Lula critica os investidores da Eletrobras, os grandes salários da Eletrobras, por ser uma empresa privada, né, na verdade, e não fala acerca da sua própria hipocrisia. O Lula gastou, junto com a Janja, né, nas diárias lá, durante a coroação do rei, né, do rei terceiro, Charles, não sei o quê, enfim, 95 mil reais por dia. 95 mil reais por dia. Isso sim é o dinheiro dos impostos, é o dinheiro que eu e você pagamos todos os dias em impostos. E não só isso, tá? A gestão do Lula gastou mais de 12 milhões com cartões corporativos. Isso em 5 meses. 12 milhões de reais. Isso é 50%, já é o 50% o valor do que o Bolsonaro gastou no ano passado inteiro. O Lula gastou em 5 meses 50% do que o cartão corporativo do Bolsonaro ano passado gastou. Isso, ou seja, essa fala do Lula mostra a hipocrisia do socialista. Capitalismo para mim, socialismo para vocês. É basicamente o slogan de qualquer ditador socialista que existe no mundo. Você vê, por exemplo, Maduro comendo churrasco, andando nos países desenvolvidos, desfrutando do bem e do bom que o capitalismo provê, né? Mas, pro povo, miséria, comida no lixo, enfim, todo tipo de desgraça para a população. O Lula tem o mesmo perfil. Isso se mostra nas ações dele. Não é nas falas, é nas ações dele. Vamos continuar aqui, porque vale ressaltar que essa privatização da Eletrobras aconteceu de forma totalmente democrática. Foi o Congresso, em união com o Congresso, na verdade, o Senado, a Câmara, juntamente com o Poder Executivo, que teve essa iniciativa, né, de privatizar a Eletrobras. Teve 3, né, pedidos do governo para privatizar a Eletrobras. Uma aconteceu em 2018 e 2019. Até que o governo mandou ao Congresso Nacional uma medida provisória, e a partir dessa medida provisória é que foi votada, né, essa questão da privatização da Eletrobras. Ou seja, passou pela Câmara, passou pelo Senado, o Senado fez algumas alterações, voltou para a Câmara aprovou e passou para o presidente e foi sancionado. Então, foi um processo totalmente democrático, dentro dos moldes da democracia, que é esse filtro, né, que acontece. Bem, então, o que o governo está questionando aqui? Ele está questionando alguns pontos dessa cláusula, né, da privatização. Aqui diz aqui no G1, né, o poder público ele tem 43%, basicamente, das ações ordinárias da Eletrobras. Mas devido à lei da desestatização da Eletrobras, a proporção de votos do governo foi limitada a 10%.
O que o governo Lula está questionando aqui são esses 10%. Por que isso acontece? Isso gera uma segurança jurídica dentro da empresa. A empresa agora é privada, então o governo ele não tem aquele poder absoluto de indicar pessoas, de indicar certos amiguinhos do rei, né, em um determinado cargo, só porque ele é o acionista majoritário. Não, acabou essa farra, entendeu? O que o Lula quer fazer é voltar, na verdade, essa regra antiga. O Lula, ele quer indicar os seus amiguinhos, algum partido político, para dentro da empresa, da Eletrobras, porque ele quer angariar mais, né, como posso dizer, aliados dentro do escopo político, dando cargos. Então, esse processo de estatização da Eletrobras é um plano do governo Lula, não só de, enfim, gerar ainda mais corrupção, gerar ainda mais insegurança jurídica dentro do Brasil, mas também de comprar aliados políticos em troca, né, obviamente, de cargos. E não só isso, tá? Eu achei muito interessante esse editorial da Brasil Journal, que diz o seguinte: dentro do Congresso, dentro dos bastidores da política, os próprios membros do PT, eles não negam que esse objetivo de estatizar novamente a Eletrobras é uma forma de unir a Eletrobras à Petrobras, porque assim a Eletrobras ela fica totalmente fora do alvo de privatizações. Então é o seguinte, a partir do momento que a Eletrobras é unida à Petrobras, e a Petrobras é a empresa praticamente intocável aqui no Brasil, a Eletrobras ela volta a ser estatizada novamente e sem nenhum risco de ser privatizada novamente. O que o Lula está fazendo é um retrocesso. O que o Lula está fazendo é um tapa na cara, mais uma vez, um tapa na cara ao Congresso e também a todos os moldes democráticos que aconteceram no ano passado durante o governo Bolsonaro. A gente está vendo que está acontecendo aquela união que eu falei nos vídeos passados. O Lula ele não está mais enviando projetos para o Congresso. Ele está enviando sempre projetos para o STF. Não é mais o Congresso, é o STF, a qual ele vai recorrer para, enfim, governar o Brasil. E para finalizar, né, aqui na matéria da CNN, Lira diz que rever privatização da Eletrobras é preocupante. Vou ler aqui essa frase aqui do Lira, né, para finalizar. E o Lira não é fluxo e cheiro não, tá? O Lira é um dos principais responsáveis por passar, né, aquele projeto da censura. Então, em alguns momentos o Lira ele tem uma dosezinha de realidade e a gente, obviamente, não pode ser injusto em aceitar e concordar, né, pontos que são racionais mesmo. A votação da privatização ou da capitalização da Eletrobras foi uma matéria muito debatida no Congresso. A Eletrobras não tinha capital suficiente para investimentos, prestava serviços de péssima qualidade. Então é o seguinte, o Lula ele quer voltar ao Brasil antigo, aquele Brasil que a gente demorou muito para sair. O Brasil onde basicamente todas as empresas, as principais, né, que geravam de fato um desenvolvimento econômico no país, eram do governo. E essas empresas serviam como cabide de emprego, e até hoje servem como cabide de emprego, para até mesmo angariar aliados políticos, colocar pessoas, amigos do rei, sindicalistas, essas coisas. Então, assim, esse Brasil do passado é o que o Lula quer recuperar. Isso vai acontecer com muita frequência aqui no Brasil. Vamos continuar atentos, tá? É uma medida que vai sim afetar diretamente a nossa economia e também a questão da insegurança política aqui no Brasil. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e até a próxima.